1 milhão de pessoas de 251 bairros da Grande Vitória enfrentaram ou ainda enfrentam esse problemão que é não ter água nas torneiras, né? O corte no abastecimento desde a madrugada desta quarta foi após um incêndio em uma subestação elétrica da Cesan, em Cobilândia, Vila Velha. O fogo danificou equipamentos, cabos e queimou um transformador, que já foi trocado. Para as localidades mais altas, a Cesan deu um prazo de até 24 horas para que o serviço seja totalmente normalizado. Por isso, ainda tem famílias sem água hoje de manhã. Mas para muitos desses moradores, a falta d'água começou ainda no fim de semana, quando houve um atraso em obras de manutenção de adutoras. Se você aí de casa ainda está com problemas na sua casa, no seu comércio, manda sua mensagem aqui pra gente. Eu quero a sua participação para a nossa conversa aqui no estúdio. Os meus convidados são o Sérgio França, que é advogado especialista em direito do consumidor, e o Luiz Cláudio Rodrigues, que é diretor operacional da Cesan. Bom dia, muito obrigada pela presença aqui no Fala Amanhã. Bom dia. Bom, como é que estão as obras, então, de reparos ali nessa subestação da Cesan que foi queimada, onde houve o incêndio mesmo? Ela já foi concluída? Sim, já foi concluída. Bom dia, Andressa. Bom dia a todos que nos assistem. Nós tivemos esse incêndio por volta das 3 horas da manhã e controlamos esse incêndio, mobilizamos nossas equipes de manutenção imediatamente e esse incêndio, ele provocou a queima de um transformador, né? Então, foi um curto-circuito nos cabos elétricos, um caso fortuito, um caso que está fora do nosso domínio, mas que na estação já tinha também um transformador reserva e por volta de 18 horas de ontem nós conseguimos colocar o sistema novamente em operação e reiniciamos o abastecimento de água. Isso às 6 horas da tarde, então recomeçou. Só que muitas famílias ainda estão sem água. Nós precisamos de 24 horas para restabelecer completamente, né, todo o sistema. Então, assim, a gente orienta muito a população que continue a economia de água para que a gente possa restabelecer o mais rápido possível. Nós já temos notícias, a partir de meia-noite, as nossas estações, elas estavam na sua capacidade máxima de produção, aproximadamente 3.600 litros por segundo já estavam sendo distribuídos nessa região afetada pela paralisação do abastecimento. Uhum. Agora, como é que funciona em relação ao direito do consumidor, né? A pessoa que paga pelo abastecimento de água e tem o serviço interrompido. O que diz a lei, doutor? Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Nesse caso, nós temos um serviço que ele é considerado essencial pelo Código de Defesa do Consumidor, que é o serviço de abastecimento de água. O abastecimento de água, ele é indispensável para satisfazer as principais necessidades, né, humanas, como a saúde, a questão da alimentação, a questão da higiene. Então, o usuário, né, na qualidade de consumidor, que se vê desprovido desse abastecimento do serviço de água e sofreu quaisquer danos de natureza material ou de natureza moral, ele sofreu constrangimentos, sofreu aborrecimentos exagerados em razão desse lapso temporal excessivo em que ele teve desprovido desse serviço, ele tem o direito, sim, de demandar a empresa judicialmente ou mesmo perante os órgãos de defesa do consumidor, os PROCONs, para poder pleitear o ressarcimento de eventuais danos materiais que gastou com a contratação de carros-pipa, por exemplo, né? A compra de água, ou mesmo esses danos morais em razão desses aborrecimentos, desses transtornos exagerados em razão da falta d'água. Tá, vamos movimentar as nossas equipes de reportagem que hoje estão por conta dessa falta d'água. Luana Damasceno, bom dia. Onde você está? Oi, Andressa, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Fala Amanhã. A gente está aqui no bairro Nova Palestina, que fica na Grande São Pedro. Os moradores contaram para a gente, Andressa, que desde sexta-feira passada eles estão sem água, sem nada de água, torneiras secas mesmo, gente. Então, esse problema da Cesan, desse incêndio, né, que teve na madrugada de quarta-feira em uma subestação, a subestação que fica em Cobilândia. Pois é, isso já só prejudicou a situação, porque para eles isso é mais antigo, viu? Olha só a situação. Esse é o segundo andar, gente, de uma casa que fica aqui em Nova Palestina. No primeiro andar, o morador disse que tem sim a água já chegou. Tá caindo um pouco fraca ainda, mas tem. Mas aqui, ó, no segundo andar, a torneira ainda tá seca, a água ainda não chegou por aqui. Vou chamar o seu Vantuil, que é o morador dessa residência. É isso mesmo, seu Vantuil, desde sexta-feira sem água?
Exatamente. Desde sexta-feira nós estamos sem água, tá? Hoje ela voltou a cair lá embaixo no primeiro andar. Você pode ver as torneiras estão secas. E sem contar que a gente estão vendo, até as crianças não estão estudando, tá voltando das salas de aula por não ter aula, por falta de água. Então a situação nossa é muito grave, sem contar nos morros que não sobe água. Os moradores já estão agoniados com esse negócio. Nós sabemos que a CESAM está trabalhando em cima disso aí, mas deu de sexta-feira, a gente já não aguenta mais. Tá certo, seu Vantuil. Olha, a gente está vendo aqui, olha, que o seu Vantuil está com um pouquinho de água dentro desse balde. E a pia dele, gente, apesar de não ter uma gota d'água na torneira, olha só, tá bem organizadinha, né? As vasilhas estão lavadas. E por quê? Tem um motivo para isso, viu? A gente vai contar daqui a pouquinho, gente, o seu Vantuil, ele foi sim afetado, foi prejudicado por conta da falta de água. Quantos outros moradores aqui do bairro Nova Palestina? A gente teve um probleminha ali com a Luana, mas ela já vai explicar daqui a pouquinho como que ele fez, né, para que essa água fosse possível ser utilizada ali na hora de lavar a louça e tal. A gente já vai voltar então com a Luana Damasceno. Deixa eu voltar aqui para o estúdio, perguntar aqui para o senhor, em relação a São Pedro ali, a gente viu que no primeiro andar tem um pouquinho de água já e no segundo ainda não chegou. E desde sexta-feira eles estão sem água. Por quê? Bom, a região de São Pedro e Nova Palestina, Nova Palestina, por exemplo, ele é o último bairro que é abastecido pelo setor que a gente chama Pedreiras, né? Tem um grande reservatório e que leva água para toda a região de Santo Antônio. Então, ele é o último bairro a receber o abastecimento. Já é uma notícia boa que na residência, na parte baixa da residência, já tem água. Significa que a água está chegando, a pressão já está aproximadamente, para ter água no primeiro pavimento, já deve estar com 2, 3 metros de pressão. Então, por isso que o ideal é quanto? O ideal é que ele vai ser atendido no segundo pavimento também com água. Até 8, 10 metros lá. Então, significa que o sistema está restabelecendo. Por isso que a gente pede à população 24 horas, porque certamente na noite desta quinta-feira, essa residência já vai estar estabilizado e atendido. E desde sexta-feira, por conta dessa obra de manutenção? Desde sexta, o que ocorre? Na sexta-feira, nós tivemos uma intervenção lá de uma tubulação que deu um vazamento, né? E a gente corrigiu, o sistema voltou. Só que no sábado, ele foi interrompido para a manutenção preventiva. Se estendeu até o domingo, né? Se recuperou na segunda. E, infelizmente, esse caso fortuito que foi o incêndio, fora dos nossos domínios, voltou a paralisar. Então, a gente compreende a insatisfação das pessoas, a gente pede desculpa à população, né, por essa ocorrência mesmo fora do nosso domínio, mas a gente entende isso e a gente está fazendo o esforço máximo para que restabeleça o mais rápido possível. Bom, vamos dar uma olhada onde a Suelen Araújo está. Ela também está atrás aí de pessoas que estão com falta d'água nas torneiras. Suelen, bom dia. Onde você está? Bom dia para você, Andressa. Bom dia para o pessoal de casa. Os moradores aqui da Ilha das Caieiras estão fazendo uma verdadeira saga para conseguir ter água dentro de casa, Andressa. Eu tentei por um pouquinho fazer o que eles estão fazendo desde sábado e olha, sua, viu? Imagina pegar um balde, descer essa ladeira inteira e aí enfrentar uma fila para quê? Para ter água. É que eles estão utilizando uma bica que existe aqui, uma nascente que tem no bairro para conseguir pegar água, para lavar, para cozinhar, para limpar a casa. E eles fazem exatamente isso. Vou entregar aqui o balde para a Cristiane, esse balde é o dela. Desde sábado ela faz exatamente isso, né, Cristiane? Desce tudo isso, depois sobe com o balde cheio, de manhã, tarde, noite, tudo isso para ter água. Verdade. Está sendo complicado aqui a situação, não está fácil. E isso desde quinta para sexta, na verdade. Quinta para sexta? Isso, quinta para sexta. E aí, como é que você tem... Além de pegar água na bica, você falou que essa água você não bebe. Tem que gastar dinheiro comprando água mineral. É verdade. Tem algumas pessoas que bebem. Eu, inclusive, não tenho essa coragem. Mas aí eu tô comprando e, inclusive, meu galão já tá vazio, né? Eu vou ter que comprar de novo hoje. E aí você falou pra mim também que lavar roupa, tem gente que não tá lavando. Não, eu já tô uma semana sem lavar roupa, tá complicado, tá muito complicado. E a CESAM informa pra gente, coloca post no Face, coloca post nas redes sociais, que está normalizado, mas infelizmente aqui no Morro da Ilha não está. Agora, subir com o balde cheio, essa ladeira inteira? Inteira, complicado. E ainda bem que a gente tem essa bica aqui, ela tem mais de 30 anos que ela
jorra água aqui pra gente. Aí quando tem esse apertozinho, a gente já corre pra cá, já sabe onde recorrer. Agora a Cristiane não tá sozinha não, Andressa. A gente tem aqui seu Edmar, tem a irmã do seu Edmar. Todos os moradores aqui da Ilha das Caieiras estão reclamando exatamente disso. Não tem água em casa, não tem água na torneira. Tem gente que não manda mais o filho para a escola porque não tem como lavar o uniforme. Tá difícil tomar banho, tá difícil viver. Eu vou aproveitar que tem alguém da Cesana, um representante. A Cristiane queria fazer uma pergunta, né, Cristiane? Bom dia, né? Eu gostaria de saber por que a Cesana está informando que está normalizado o liberamento de água e aqui não está. Queria que viesse um técnico, alguém que pudesse dar uma força para a gente, porque infelizmente, de repente para eles lá, tá dizendo que está normalizado, mas para a gente aqui as torneiras estão vazias, estão secas. Ok, Cristiane, obrigada, seu Edmar. Vou deixar o pessoal aqui porque o trabalho é exatamente esse, ó. Encher o balde, subir o morro, subir a ladeira, porque dá trabalho, mas se não for assim, não tem como ficar dentro de casa, não tem como desenvolver as atividades do dia a dia, Andressa. Que situação. Obrigada, viu, Suelen? Vamos então perguntar aqui ao diretor da Cesan para que ele responda então a nossa entrevistada, né? A nossa personagem dessa reportagem, né? Então, qual a explicação? Por que lá na Ilha das Caieiras ainda não chegou água e desde quinta para sexta-feira ali? A Ilha das Caieiras é a mesma questão ali da região de São Pedro. Foi a intervenção que foi feita na sexta, corrigiu o vazamento, sábado paralisou. Então, sábado não teve água, domingo não teve água, segunda começou a recuperar, mas infelizmente logo na madrugada de quarta interrompeu novamente. A Cristiane, nós vamos pegar o endereço dela com a produção aqui do programa e vamos sim enviar um técnico local. Muito boa essa colocação da Cristiane, que as pessoas precisam entender assim. O restabelecimento após 24 horas, se ele não ocorreu, a gente pede à população que entre em contato com o 115. Para quê? Porque existem casos pontuais, pode ter um rompimento da tubulação na rua que esteja prejudicando somente aquela rua. Né? Então, assim, a gente pede à população que a partir de amanhã, né, após o restabelecimento do sistema, se tiverem ainda pontos com deficiência no abastecimento, entre em contato para que a gente possa estar enviando uma equipe e identificando o problema. E no caso dela, sim, nós vamos enviar uma equipe técnica lá hoje, agora pela manhã, né, para poder verificar o que pode estar acontecendo. Tá certo. Olha, a gente tem muitas pessoas mandando mensagens aqui dizendo que estão ligando para o 115 e não está atendendo. Está sobrecarregado o sistema? O que está acontecendo? Eles estão perguntando. Também tem pessoas reclamando assim, a gente paga tudo em dia, né? Estamos sem água desde sábado. Eles falam para economizar água, mas é muito tempo. Eu tenho uma criança pequena em casa, diz a Vanessa Neves. Quem mais? A André Guimarães disse, mora em Ponta da Fruta e a falta de água aqui sempre foi um problema, fora que não tem rede de esgoto ainda. Enfim, a Vanessa está reclamando também da falta de atendimento do telefone. O que vocês podem fazer para melhorar isso? Bom, o telefone 115, né, nesse período, ele é sobrecarregado, né, com o número de pessoas pedindo informação. Nós divulgamos na imprensa a paralisação justamente para diminuir esse número de telefonemas. Então, nós temos uma gravação hoje que informa que o sistema está em recuperação e talvez pelo número excessivo pode ter ocorrido, né, dessas pessoas estar ligando e não conseguindo falar, né? Agora, a partir de amanhã, certamente esse número diminui muito, porque as pessoas hoje já estão recebendo água, né? E caso amanhã tenha um problema de abastecimento, a gente pede sim que entre em contato com o telefone 115 para que a gente possa estar fazendo um atendimento local, né, pontual e resolver esses problemas pontuais de abastecimento. Doutor Sérgio, nesses casos, né, que as pessoas tentam falar com a Cesan, não conseguem, também há um problema. Em que casos as pessoas podem procurar o PROCON? Em que casos tem que procurar a Justiça Comum? Nesse caso em que o consumidor ele tenta o contato com a empresa, né, que presta serviço público e ele não consegue, há caracterizado então uma falha na prestação desse serviço. Porque o decreto 6523, ele prevê que o atendimento ao consumidor tem que ser eficiente e tem que ser claro. E logo no menu inicial, o consumidor já tem que ter acesso à opção de falar com um atendente. Ele pode registrar uma reclamação e essa reclamação, essa demanda, né, que foi colocada pelo consumidor, tem que ser atendida em até 5 dias úteis. Então, esse consumidor que não conseguiu registrar essa reclamação no serviço de atendimento ao consumidor pelo telefone, ele pode também tentar pelo site da própria empresa, também que tem essa opção de fazer a reclamação por falta d'água. Se ele não conseguir efetuar essa reclamação por quaisquer meios, ele pode sim procurar os órgãos de defesa do consumidor, os PROCONs, para poder abrir uma reclamação
na falha na prestação desse serviço. Tá certo. Agora, no caso de... A gente viu muitos caminhões-pipa rodando pela Grande Vitória. A gente tem até uma imagem que eu fiz, inclusive, ontem, porque muitos caminhões-pipa estavam rodando ali por Vitória toda, né? Então, muita gente contratou esse serviço. Quando se contrata esse serviço extra, uma escola, um condomínio, pode cobrar da Cesan, por exemplo? Certamente. Esse caso, quando o consumidor ele contrata esse serviço de abastecimento pelo caminhão-pipa, em virtude dessa paralisação por um prazo anormal, né, no abastecimento de água, ele pode sim cobrar o ressarcimento do que ele gastou com esse abastecimento de água por caminhão-pipa, pode cobrar pelo PROCON, né, ou pode cobrar na Justiça, né, por meio dos juizados especiais cíveis, ou procurar a Defensoria Pública ou um advogado de sua confiança. A gente está vendo imagens ao vivo agora, olha só, o morador levando inclusive águas e outros buscando mais água numa bica ali na Ilha das Caieiras. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar com a Luana Damasceno, que vai mostrar como o morador se virou para não ficar totalmente sem água. Luana. É isso, Andressa. Eu estava contando na outra participação que o seu Vantuil ele foi sim prejudicado, mas não foi tão prejudicado quanto outros moradores aqui do bairro Nova Palestina. Sabe por quê, gente? Ele instalou um sistema, a gente subiu o andar, agora a gente está aqui no terraço da casa dele. Olha só, ele instalou um sistema justamente para captar água da chuva. Tá chovendo agora, então neste momento o sistema está funcionando bem. Olha só onde a água da chuva vai parar, lá naquela caixa d'água. Gente, ele instalou essa caixa d'água aqui, esse sistema de captação de água da chuva, há mais ou menos 5 anos. Isso porque, seu Vantuil, todo verão, quando o verão se aproxima, o senhor já sabe que pode ter esse problema. Exatamente. Essas caixas aqui que tem me socorrido no verão. Então, eu instalei já faz mais ou menos 5 anos, porque já prevendo o verão, porque o verão sempre falta água. Vamos andando aqui comigo, seu Vantuil, porque não é só isso não, gente. Ele instalou aqui também um outro dispositivo, ó, também capta a água da chuva aqui por esse cano e capta água aqui para esse tonal que se utiliza também para lavar carro e outras coisas. Exatamente. Aqui já entra uma água sem filtro, mas é uma água limpíssima, porque a laje é limpa. Eu uso para lavar carro, lavar calçada, garagem e pode até usar para lavar roupa. Tá certo, seu Vantuil. Obrigada, viu, gente? Então, ele ficou sem água para beber. Ele teve sim que comprar água, mas para outras coisas, gente, para tomar banho, lavar vasilha, ele tinha água sim. Eu volto com você, Andressa. Tá certo. Muito obrigada, viu, pelas informações. Luana Damasceno, e ali a gente está vendo a equipe da Suelen Araújo, né, que está fazendo essas imagens aí do morador, levando ainda, né, aquele balde cheio de água. Olha quanto tempo já se passou. A Luana entrou, né, ao vivo aqui pra gente, já voltou, já saiu e mesmo assim ele agora sim está chegando em casa ali com água. Realmente é uma situação muito delicada, muito triste para essas famílias, muito complicada, porque muita gente tem família, tá com pessoas idosas em casa, tá com crianças em casa. A gente recebeu reclamações aqui de uma mulher dizendo que realmente estava com a filha indo procurar emprego, tinha uma entrevista de emprego marcada, acabou não indo porque não conseguiu tomar banho. Então é uma situação bastante delicada. Eu gostaria de perguntar aqui para o diretor da Cesan o seguinte, não seria necessário ter feito uma campanha massiva na imprensa mesmo, de publicidade, para divulgar essa falta d'água, né, que ia ocorrer desde quinta, sexta-feira em alguns locais, sábado em outros? Isso não deveria ter sido feito, até porque é um serviço essencial. A manutenção programada de sábado, ela foi amplamente divulgada pela imprensa. Todos os meios de comunicação, rádio, TV, nós colocamos piruinhas nos bairros, para comunicando a paralisação do serviço para manutenção, né? Ocorreu que ela se estendeu até o domingo, né? E na segunda estava restabelecendo o sistema. Então, assim, nós fizemos sim essa comunicação. Na madrugada de quarta-feira, logo pela manhã, todos os telejornais anunciaram a questão do incêndio. Nós tivemos na imprensa, pedimos à população a economia de água para que a gente pudesse passar por esse período. Assim, a gente quer esclarecer que a prestação de serviço da Cesan, de utilidade pública, um serviço essencial, a cobrança por esse serviço, ela é diferente, por exemplo, da cobrança de um serviço, por exemplo, de uma assinatura de TV, né? A Cesan, ela cobra pela água efetivamente consumida pela população. Então, a água passa pelo hidrômetro, aquele relógio, né? As pessoas conhecem como relógio, que faz a medição do volume de água. Então, se não ocorre água, não tem a cobrança pela água, né?
para a gente esclarecer a diferença dos dois tipos de serviço. E com relação, por exemplo, a carro-pipa, a CESAM, ela colocou o carro-pipa à disposição, mas a gente fez para os serviços emergenciais. Então, os hospitais foram abastecidos com carro-pipas, teve algumas escolas que a gente conseguiu abastecer também por carro-pipa. Para quê? Para que a gente pudesse criar esses serviços emergenciais e essenciais, asilos, lar de idosos, todos eles foram abastecidos com pipas, né? Então, assim, volto a afirmar que a gente compreende a insatisfação da população, mas a gente está com muito esforço para poder retornar o abastecimento o mais rápido possível. Qual é o tempo máximo que vai levar, então, para que as últimas pessoas ali tenham água em casa, nas torneiras? Na noite agora de quinta para sexta-feira, nós vamos estar com o sistema reestabelecido. Hoje à noite. Então. Hoje à noite. Amanhã cedo, quem não estiver com o sistema restabelecido, que entre em contato conosco através do 115, para que a gente possa avaliar os casos pontuais que porventura vierem a existir. Só para a gente encerrar então, doutora, eu preciso do seu comentário pelo seguinte, ele falou que, claro, nesse período onde não está tendo água em casa, ele não é cobrado aquele período, mas é um período que a pessoa ficou sem o serviço. Como é que funciona isso, inclusive, para o direito do consumidor? Sim, na área do direito do consumidor, a jurisprudência tem reconhecido amplamente que o consumidor teria direito a um abatimento proporcional no valor da fatura, né, desses dias em que ele ficou sem a prestação do serviço. O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor prevê que esse serviço ele tem que ser prestado de forma adequada, eficiente e segura e, por ser um serviço essencial, de forma ininterrupta e contínua. Então, a quebra dessa continuidade gera o dever de indenizar pela empresa e gera também esse dever de conceder descontos. Na verdade, esses descontos são ínfimos, né, perto do que o consumidor passou ali, aquele transtorno que ele sofreu com a falta d'água.